Uma boa noite a todos. Boa noite mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no TUIR, Templo Unificado Irmão Radamés. Unificado porque um dia nós ainda iremos ver a unificação de todas as crenças, né? Todos os irmãos juntos, todos indo no mesmo caminho. Inclusive a leitura da Bíblia de hoje, né? Falam de visitantes estrangeiros nas igrejas, né? Porque naquele tempo falava-se muito em igreja, nos templos. Visitantes estrangeiros, né? Segundo Jesus, seriam aqueles que creem de outra forma, aqueles que professam outras crenças, né? E que falam de outra maneira. Então ele diz assim, mais ou menos como a gente diria hoje, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Ele diz assim, que enquanto um professa, o outro escute, né? Enquanto aquele que você não está entendendo o que está dizendo, se não tiver um tradutor, não critique, porque você não sabe o que ele está falando. Respeite o seu visitante, respeite aquele que veio ao seu templo conhecê-lo, né? Então, nessa passagem da Bíblia, que é no Coríntios 14, versículo 20, ele fala isso, que veremos pessoas falarem em outras línguas e alguns entenderão, outros não. Isso no decorrer da vida a gente vem vendo acontecer, né? Nós, seres humanos, né? Homens, habitantes desse planeta, vamos nos dividindo de tal forma que primeiro a gente se dividia em castas, depois a gente se dividiu em países diferentes. E hoje, dentro de um mesmo país, existem várias divisões, né? E mais ainda nós vamos nos dividindo em religiões, né? Vamos nos dividindo em crenças. Cada um quer tomar para si a posse de um Deus, né? Aquele Deus é meu. A minha religião acredita em Deus e esse é o único. Gente, Deus é o único, não tem como ter mais de um Deus, porque ele é unitogênito, né? Então, ele é único, não tem como a gente ter mais de um Deus. Então, se ele é único, quem se dividiu fomos nós, que dividimos em várias crenças diferentes. E hoje, né, às portas da transição planetária, a ideia é voltar ao início, onde existia uma coisa só, um único Deus, uma crença, todos se dirigiam naquele caminho, né? Sem disputas, né? Sem brigas, sem confusão. Chegar à conclusão que Deus é um só e que nós temos que compreender o que Ele quer de nós. A gente precisa saber o que a gente veio fazer nesse planeta, né? E para isso, para que a gente consiga entender, ele nos mandou, né? Buda, Jesus Cristo, nos mandou Gandhi, Mandela, Luther King, os papas, né? Que são as pessoas bem iluminadas, né? Que trazem boas novas, que nos ensinam sobre a união, sobre o respeito. Então, os santos, né? Que são conhecidos como santos, que são espíritos super iluminados, que vem nos trazendo muito ensinamento ao longo dessas existências. Só que o que acontece? Cada um que chega, aquela região se aposta daquele ali e faz uma religião. Aí chega outra, aí a pessoa daquela região se aposta dele e faz outra religião. Sem entender que tudo o que eles querem dizer, né, é a mesma coisa. Jesus Cristo, que foi um dos espíritos mais iluminados que pisou no solo desse planeta, que reencarnou, precisou baixar sua vibração muito para poder reencarnar entre nós, né? Para poder ter contato com a nossa vibração que é pesada.
e veio e nos trouxe tantas boas novas, né? Nos ensinou tanta coisa, assim, ó, que o local de reunião, né? Que as igrejas, que os templos deveriam ser local de reunião, não de desunião. Nós deveríamos nos amar, nos encontrar, nos congregar dentro dos templos, né? Que eles serviriam para isso. Enquanto cada templo que é criado de forma diferente, de interpretações diferentes da Bíblia e das palavras de Jesus, entra em rivalidade com os outros, né? Eu até ouvi uma história hoje, assim, bem, não sei se é interessante ou não, mas enfim, de um pastor que ele estava congregando dentro da igreja luterana, que ela é bem semelhante à igreja católica, com algumas coisinhas diferentes, né? E ele queria transformar aquela congregação, aquela ali onde ele congregava, numa igreja mais dita assim para o lado das igrejas evangélicas, né? Queria modificar a forma de ser daquela igreja. Então ele passou a fazer escondidamente coisas que não estava dentro do que a igreja luterana faz, né? Por exemplo, a igreja luterana ela faz batizado como a católica, catequese tem outro nome, primeira comunhão tem outro nome, mas é bem parecido, né? Ensina as crianças, aquela coisa, bota a roupinha branca lá. E ele passou, então, a não batizar mais as crianças, não registrar mais o batismo das crianças, fazer só a apresentação por conta própria. Porque ele se achava maior do que aquela congregação que ele estava dentro. Ele achava que ele podia mudar as leis daquela igreja lá e pronto. E aí, foi descoberto isso tudo, várias crianças lá que se achavam que estavam batizadas, não estavam, foi uma confusão. Enfim, aí ele saiu dali e ele criou uma outra igreja dentro daquele que ele acreditava. Seria mais fácil que tivesse feito antes, né, do que estar mexendo com as coisas da forma que era. Ou que pelo menos, né, se integrasse com a comunidade, né, fizesse uma integração, uma união, que é o que a gente busca. Então, são cada coisa que a gente escuta, né, que eu falar em prol de uma religiosidade, de um Deus exclusivo, que até parece que não é verdade, né, quando a gente escuta assim certas coisas. Porque tudo que Jesus Cristo quis de nós, né, é que a gente se amasse e se respeitasse. E amássemos uns aos outros, né, assim como ele nos amou. Tudo que ele pediu para nós foi isso, né, amor acima de tudo. E quando a gente consegue amar acima de tudo, a gente consegue respeitar, né, a gente consegue congregar, a gente consegue estudar a Bíblia, né? Buscar um entendimento das coisas, porque não é tão difícil, sabe? Eu sempre falo aqui que antigamente me parecia tão difícil ler a Bíblia, né? Porém, hoje, quando eu leio, eu só percebo que o que a gente precisa mesmo é de uma interpretação de texto. A gente precisa ter estudado interpretação de texto para que a gente consiga ler a Bíblia e entender o que ele está querendo nos dizer. Ali ainda fala que ainda outro interpretará de alguma forma diferente, mas que se todos se reunirem, haverá a edificação, o crescimento da palavra do Senhor. E eu acho que ele já sabia, né? Com certeza as coisas que iam acontecer a partir dali, por isso que ele deixou os seus ensinamentos para ver, né? Quando não houver intérprete, quando você não conseguir compreender o que está sendo dito, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. Né? Esse é aquele momento que a gente pode meditar, né? Aquele momento que a gente não compreende o que está sendo feito, não compreende o que está sendo dito, a gente pode meditar para ver se vem uma luz, né? Na nossa mente, no esclarecimento das coisas. Porque interpretação muitas vezes é uma coisa muito pessoal. Agora, interpretação de texto quase sempre leva para o mesmo caminho, né? Tem um texto, tu vai interpretar aquele texto, ele
algumas pessoas podem interpretar um pouquinho diferente, mas o fundamento dele, a linha principal, ele tem que te levar para o mesmo caminho. Assim como Deus, né? As religiões podem vir do lado que for, mas o caminho principal é nos levar a Deus. E ser cristão é seguir a Jesus Cristo. Não tem outra forma de ser cristão. Não é ir a uma igreja, não é ir a um templo, não é simplesmente se ajoelhar e orar. É seguir a Jesus Cristo. É reconhecer Ele como seu mestre e Senhor. Né? É reconhecer nosso Senhor Jesus como um molde, um exemplo que nós devemos pelo menos tentar nos aproximar. Então, isso é sermos cristãos, é querermos seguir os preceitos de Jesus Cristo. E Ele nos ensinou a respeitar o seu próximo, a amar o seu próximo. Ele não disse ame o fulano, o ciclano, ame o bonzinho, ame o branco, não ame o preto. Ele não disse ame o hétero. Não, ele falou ame o seu próximo. Então ele quis dizer todos, ele não botou exceção. Não tinha exceção. Não ame os mendigos, toca fogo no mendigo. Não, ame todos iguais. Então, quando a gente consegue compreender o que ele quis nos dizer e se esforça para ser aquilo que ele nos ensinou a ser, né? Então a gente está no caminhozinho para dar uma melhorada, né? Tá no caminhozinho para tentar, quem sabe, reencarnar na Terra mesmo. Não precisar reencarnar num planetinha mais abaixo, né? Um nívelzinho abaixo do nosso game aqui, né? O nosso game, quando chegar no game over, a gente for dar o restart lá, o reinício, que a gente possa reiniciar pelo menos aqui na Terra, né? Porque senão a gente vai ter que cair na tela do jogo para um mundinho inferior. E a gente conseguindo, né, compreender e se espelhar, né, no que Jesus Cristo deixou para nós, já é alguma coisa. Já é algo que nós podemos dar como vencido na nossa encarnação atual. Então, acho que eu não tenho muito mais o que falar, né? Vamos deixar o Rômulo, que já está trabalhando desde as 7 da noite, vir trazer uma mensagem. Nosso amado, querido irmão Emanuel, que se identificou, né, como Rômulo, médico, trabalhando, coisa mais linda. E ele vai continuar conversando com vocês. Um salve para os filhos. Adobou a baluaia. Então, como a filha disse, cada um é um ser, mas a unificação é o caminho para a paz. A mistura de todos os povos, de todas as raças, de todas as crenças, de tudo que foi separado um dia, é o caminho para a paz. É o único caminho para a paz. Quando for encontrado esse caminho, as chagas sobre o planeta irão diminuir em muito. As doenças serão praticamente extintas.
que as doenças, elas advêm da necessidade do ser humano purgar os seus erros. Sejam eles erros pretéritos ou presentes. Muitas vezes as pessoas acham que vão fazer absurdos na sua encarnação e vão seguir ilesos, porque não estão sendo vistos por olhos físicos. Mas aquele que tudo vê, que faz o balanço da onda, que faz o ciclo do universo, que faz o sol amanhecer e se pôr todos os dias, que muda as fases da lua. Ele está em todos os lugares e está dentro de cada um, apontando os seus erros por si mesmo. Se eu tenho uma centelha divina do Criador dentro de mim, eu não preciso que os meus irmãos me aponte os meus erros, porque eu mesmo os reconheço. Então, eu mesmo vou buscar uma forma de me punir por aqueles erros. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Muitas pessoas dizem: foi castigado por Deus, foi punido por Deus. Deus é somente amor, mas Ele nos abre o véu do reconhecimento de dentro para fora. A punição não é externa, ela está dentro. Porque quando você, a sua parte melhor, que é a centelha divina, percebe o quanto de erros que você cometeu, ela toca em sua consciência. E essa consciência é que muitas vezes abala a sua saúde. E assim sucessivamente com todas as outras coisas que podem ocorrer no percurso da sua encarnação. Os desastres, as falências, as misérias, tudo isso é atraído de dentro de você. Você cria no seu interior e acontece ao seu redor. Porque os filhos imaginam que mediante uma pandemia de alcance mundial, muitas pessoas não sequer foram tocadas pelo vírus, enquanto que outras tantas adquiriram a doença, nem perceberam. Outras tantas adquiriram e ficaram muito ruins, e muitas outras tantas vieram a desencarnar.
por essa questão. Os filhos acham que isso é uma coincidência, que por acaso o Criador jogou um vírus sobre o planeta para exterminar milhares de pessoas, enquanto outras tantas nem sequer perceberam que estavam no meio de uma pandemia. Isso se chama atração. Eu mereço ser punido por algo. Eu atraio aquilo que eu acho que mereço. O campo eletromagnético daquelas pessoas estava propenso para receber a suposta punição naquele momento e acabaram por atrair. Ah, mas meu irmão, e os que ficaram e sofreram pela perda dos que foram? Aqueles que ficaram e sofreram desesperadamente, e muitos sofrem ainda, estão pagando pelo seu apego exacerbado. Ah, mas estão pagando porque Deus castiga? Não, porque atrai para si esse sofrimento. Porque não compreende a grandeza do universo, em que um planeta que passa por um processo de transição precisa ser limpo de alguma forma. E que o excesso de mentes poluídas pensando contraditoriamente dentro desse planeta ou na superfície desse planeta interfere no progresso necessário do planeta. E que quando se percebe a necessidade de uma comunhão com algo superior que chamamos de Criador ou de Deus, Oxalá, Oiá, qual o nome não importa. Todos se reúnem de uma só forma a elevar o seu pensamento ao Criador, pedindo por proteção, por misericórdia, por se libertar dessa doença. Então, todas as línguas, todas as crenças se juntaram em uma só voz. A doença pegou ricos e pobres da mesma forma. Candomblé, umbanda, quimbanda, evangélico, católico, espírita, todos da mesma forma. Não teve discriminação. Chegou em todos os lugares. Dos mais famosos aos mais anônimos. Cada um atraiu para si aquilo que achava que merecia. Não importava quantas línguas, quantos diplomas, médicos, não importava. Aonde tinha que estar, estava. Ah, mas por que o Senhor está falando hoje, depois de tanto tempo, sobre pandemia? Porque, infelizmente, meus irmãos, apesar de todo o sofrimento
e ranger de dentes que os irmãos passaram nesse período. Atual campo eletromagnético do planeta hoje está pior do que antes da pandemia. Voltou o egoísmo, voltou só para mim e os outros nada, cada um por si. Se eu puder passar a perna no meu irmão para me dar melhor, voltou tudo como era antes. E aquele famoso percentual necessário de pessoas vibrando na luz e no bem diminuiu. O que estava quase chegando no período da pandemia, hoje já não é 5% da população mundial. Sete na época, mais ou menos. Esteve a 7,5 e precisava chegar a 8 para que desse o salto quântico. Mas as pessoas esquecem. Os espíritos esquecem do seu compromisso com a luz. Quando se veem libertos, mal sabendo que essa liberdade é ilusória, é pura ilusão. Então, vêm as enchentes, vêm os furacões, vêm as nevascas, cada um na sua localização. E as pessoas acham, isso é por acaso? Por que isso está acontecendo? Essas energias que atraem tudo para nós. A energia que está sendo jogada no egrégor mental do planeta é uma energia pesada novamente. Se não vier outra pandemia que exterminará uma grande parte de habitantes do planeta novamente, a Terra vai continuar fazendo o seu trabalho. Porque o planeta, meus irmãos, ele precisa evoluir. Ele está no ápice da sua evolução. Se os habitantes não permitem a sua evolução, quem precisa sair do planeta são os habitantes. Ah, mas o planeta está aqui para nos servir. Não. Os habitantes estão aqui para servir o planeta. Porque se não fosse para servir o planeta, não teria ninguém habitando o planeta. A Terra, assim como os outros planetas, é um ser vivo, latente e com vontade própria. Formado por milhares e milhares e milhares de micropartículas com vontade própria. Os furacões, os vulcões, o fundo do mar, o fundo da terra, as florestas, a atmosfera, tudo, muitas micropartículas com vontade própria. E que anseiam pelo progresso. E o principal progresso para isso tudo é o progresso do ser humano, para que ele possa manter o planeta em evolução. Mas quando que alguém
fala isso para os humanos? Quando que alguém explicou para a humanidade o porquê que ocorreu uma pandemia? E o porquê que o planeta está em risco de ter outros ceifadores? Provável que vai ter. Porque não conseguimos compreender o nosso papel junto com a natureza. Nós não estamos aqui, os encarnados, para usufruir da natureza. Nós estamos aqui para estar juntos, compartilhar com a natureza. Enquanto não tivermos esta consciência, achando que tudo que tem no planeta foi feito para nos servir, estaremos na mesma situação. E aí, as doenças, as chagas e tudo mais que os filhos já viram e hão de ver, se encarnados estiverem. Muitas pessoas, quando ouvem falar deste assunto, saem correndo, não querem nem ouvir falar, para não precisar se mudar. comprometer. Muitas pessoas nem assistem o que está sendo passado para não precisar ouvir, para não saber que tem que mudar, que precisa pensar as coisas certas, que precisa agir da maneira certa, que precisa se comprometer com o planeta e com a espiritualidade. Mas ainda assim, meus irmãos, o amor do Pai é tão imenso que Ele põe dentro de cada um a consciência para que possa perceber aonde consegue fazer a mudança, para que possa perceber que todas as línguas faladas em nome de Jesus são bem-vindas, para que não exista preconceito e discriminação de crença, de raça, de opção sexual. Cada dia mais as pessoas estão vendo que o amor é o que importa, não a forma de amor que foi escolhida. Mas ainda assim, existe muito preconceito velado de pessoas que falam que não têm preconceito, mas que sentem. Porque falar e sentir é diferente, né? E o que mais pesa não é o falar, é o sentir. É o sentir. Quando você olha para o seu irmão e fala palavras doces, mas sente o fel amargo dentro do seu coração. Então, meus irmãos, que cada um possa levar o advento de Jesus, que é amar ao seu próximo como você se ama a si mesmo. E que o seu próximo é todo aquele que habita o planeta. Não importa em que lado do planeta esteja. Todo aquele que habita o planeta é o seu próximo. Não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça, o que vive,
o que come, o que veste, não importa. Todo o habitante do planeta é o seu próximo e ele merece o seu amor. E merece ser conduzido e ser orientado e ser ensinado a amar o planeta, como Jesus pediu. Porque se não houver o amor por este planeta, ele não resiste. E aí vai acontecer como tantos outros, né? Será extinto. A morte do planeta. Através das atitudes de seus habitantes. Gostaria de vir conversar com os irmãos e falar boas novas, né? Dizer que estamos entrando em um momento feliz, que a nova era só vai trazer alegria e felicidade e que tudo vai ser maravilhoso, né? Um novo jardim do Éden. Mas enquanto não houver mudança, a nossa obrigação, enquanto espiritualidade, é trazer a realidade para que os irmãos possam pensar e, quem sabe, transmitir a outros de alguma forma os ensinamentos do mundo espiritual. E agradecer, né, pela oportunidade de trazer para que pelo menos aqueles que nos ouçam busquem pela sua mudança interior. Eu sou grato e peço ao nosso Senhor Jesus e a toda a espiritualidade maior que abençoe a todos os irmãos da terra. E um salve a todos os irmãos que aqui ficam. E um salve a todos que um dia vão ver a Dodô Baluaí, meus irmãos. Uma boa noite a todos e até a próxima.